Um casal que queria viver o mundo com o iate novo que eles tinham comprado, decidiram vender o iate, trocar tudo pelo netinho que tinha acabado de nascer. Só que a história que vinha com a venda desse iate chocou o mundo inteiro. Olá pessoal, sou eu, Peter aqui, e nesse vídeo a gente vai contar uma história realmente chocante. Essa não é uma fábula inventada, mas um eco real de uma história macabra que aconteceu em Newport Beach, Califórnia, bem pertinho do lugar onde eu moro, na Califórnia. Ninguém poderia imaginar que aquela praia linda, com sol dourado, lindo aquele lugar. Ninguém poderia imaginar que aquela praia esconde horrores que gelam a alma. Bom, assim como toda história macabra, o começo é tranquilo, dependendo até mágico, cheio de otimismo, de um jeito que ninguém poderia prever que o pior ia acontecer. Para começar, a gente tem que voltar no tempo. Era 1986 e Newport Beach estava animada naquela tarde. Tava acontecendo um festival de chili, né, sabe? Aquele prato mexicano. Todas as pessoas riam, a música tocava, as panelas borbulhavam, vapor de comida espalhava o cheiro apimentado pelo ar e todo mundo parecia feliz naquela noite. No meio da multidão, um homem, Tom Hawks. Ele tinha 39 anos, era ex-agente de condicional, aquele típico cara grandão de bigode, sabe? E era um típico fim de semana para um pai divorciado com 2 filhos adolescentes cheios de energia. Ele levou os filhos pra praia naquela tarde para eles terem um fim de semana diferente. E bem ali, naquele festival de comida apimentada e a tarde ensolarada na praia, o Tom sentiu o mundo parar. Os olhos dele eram acostumados a vigiar criminosos, mas naquele dia eles pararam numa visão que parecia um sonho. A Jackie. Ela tinha 29 anos, era solteira, e ela estava radiante naquela tarde da praia, né? Ela percebeu aquele cara grandão olhando pra ela e devolveu com aquele sorriso tímido. Pronto, era o início perfeito para um conto de fadas. O Tom tomou coragem e foi falar com ela, e adivinha, a química foi imediata. Foram 3 anos de namoro até que eles se casaram numa cerimônia grandiosa. Pro Tom, era o início de uma vida nova e feliz. Pra Jack, era a oportunidade de realizar um sonho impossível. 10 anos antes do casamento, a Jack tinha sofrido um acidente e ficou estéril. Ela achou que nunca teria filhos, né? Mas ela encontrou nos filhos do Tom um propósito divino. Os adolescentes, os filhos do Tom, acabaram adotando a Jack como mãe. E até chamavam ela de mãe, né? Mesmo tendo a mãe biológica viva. Parecia um fim perfeito para uma história. Mas era só o começo. A Jack cuidava muito bem dos filhos do Tom quando estava na casa deles, né? Ela era sempre carinhosa, cozinhava para eles, conversava, ajudava nas tarefas de casa. Os anos passaram e o livro da vida foi virando as páginas dessa história. Em 2002, os filhos do Tom eram adultos e fizeram o caminho natural, saíram de casa e foram viver as próprias vidas. O Tom e a Jack passaram a morar sozinhos, só os dois, pela primeira vez em muitos anos. Muitos casais sofrem com a síndrome do ninho vazio, né, quando os filhos saem de casa. Mas o Tom e a Jack arrumaram um jeito e ficaram felizes. Eles começaram a economizar cada centavo. Venderam a casa e compraram um iate usado. Eles até escolheram um nome legal pro iate. Era Well Deserved, significa bem merecido em português, né? Não era um iate luxo, mas foi o que eles conseguiram comprar com todas as economias. Eles abriram mão de muitas coisas até comprar o iate. E apesar dele não ser chique, eles deram aquele toque, né, para que ele ficasse no maior conforto possível. E o iate virou um lar sobre ondas. Eles começaram a morar ali, né? Eles passaram os primeiros 2 anos navegando pela costa da Califórnia e o México, sentindo o sal no ar, a brisa, no sol, queimando a pele e tal, assistindo cada pôr do sol pintando o horizonte. Era sempre aquele sentimento de isso é viver, sabe? Jackie, hello. Hi, honey. I'm so glad to be home. Com tanto otimismo, foi impossível para eles perceberem que o destino tecia uma armadilha invisível. Estava preparando uma armadilha invisível. Em 2004, uma notícia chegou e mudou tudo. Um dos filhos do Tom ia ser pai. Tom e Jack seriam avós, né? Isso fez eles mudarem os planos. A notícia do primeiro neto encheu o casal de alegria. E foi fácil decidir mudar de vida. Eles resolveram vender o iate e comprar uma casa em terra firme para ficar perto do netinho. Anunciaram o iate por $500 mil numa revista de pesca. Eles ficaram ansiosos, claro, né? E logo um outro casal entrou em contato, interessados em comprar o iate. Tudo estava dando muito certo. Styler e Jennifer eram um casal jovem e sorridente, com um bebê de 1 ano e outro a caminho. Eles pareciam muito animados para comprar o iate do Tom e da Jack, né? Tanto que eles avisaram pro filho que logo em poucos dias tudo ia estar resolvido, eles iam se mudar para perto deles. Mas depois dessa notícia, silêncio. Ligações não atendidas, mensagens perdidas no vazio. Jim, o irmão do Tom, não aguentou esperar mais. Ele passou a vida toda trabalhando como chefe de polícia. Ele tomou a decisão e dirigiu até a marina. Quando ele chegou, ele viu o iate balançando pelas ondas. Mas alguma coisa parecia errada. Chegando mais perto, ele percebeu que as cordas estavam penduradas de um jeito esquisito. Tinham lonas jogadas e toalhas pelo chão. O Jim achou estranho porque ele conhecia o irmão dele. O Tom nunca ia deixar as coisas bagunçadas daquele jeito. Não parecia mais o iate do Tom, mas ninguém estava no iate. O Jim deixou um cartão com uma mensagem urgente pedindo que os novos donos entrassem em contato com ele.
Em algumas horas a Jennifer ligou. Ela confirmou que ela e o marido tinham comprado o iate do irmão dele, mas não viu o Tom e a Jack desde o dia da venda. Ela ainda completou que eles tinham deixado pertences pessoais lá no iate, eles não sabiam como devolver. A Jennifer é suave e inocente, mas o Jim tinha uma intuição muito forte, né? E mesmo sem nenhuma evidência, sem nenhum fato concreto, ele cheirava mentiras ali. Ele decidiu investigar por conta própria e entrou em contato com a contadora do irmão dele, né, para saber quando a venda do iate tinha acontecido. A resposta que o Jim recebeu gelou todos os ossos do corpo dele. Nenhum depósito entrou na conta do Tom. O alarme soou na cabeça do Jim. O irmão e a cunhada dele estavam em perigo. Na cabeça dele, o irmão e a cunhada estavam em perigo. Bom, aí o Jim acionou a polícia e fez a denúncia do desaparecimento dos dois. Mas as perguntas não saíam da cabeça dele. Quem era esse casal que mentiu sobre a compra do iate? O que eles escondiam nas sombras? Bom, a investigação mergulhou fundo e a polícia descobriu um passado tenebroso. Skyler tinha 25 anos e um passado daquele, sabe? Assalto à mão armada e anos na prisão. Um detetive examinou o iate e achou uma mancha que ninguém queria ver. Ela parecia sangue seco, mas as análises provaram que era ferrugem. Bom, o alarme falso foi um alívio para a família do Tom e da Jack, mas ainda assim, a aflição continuava. O Skyler foi chamado para depor na polícia e ele parecia extremamente calmo. Ele contou que eles viram o anúncio do iate e combinaram de um dia testar o iate no mar. No dia 15 de novembro, ele, a esposa dele, a Jennifer, né, que estava grávida, a filha dele de 1 ano, um amigo e uma tabeliã foram nesse passeio de teste. Eles gostaram muito do iate e o negócio foi fechado naquele mesmo dia. Eles entregaram uma maleta com dinheiro pro Tom e a Jack. Eles assinaram os papéis de transferência e falaram que iam de carro pro México. Depois disso, Skyler e a esposa nunca mais conseguiram contato com eles. Mas você lembra do preço do iate? $500 milhão. A polícia desconfiou. De onde veio tanto dinheiro? Em cash? Uma maleta? O Skyler deu a primeira versão. Ele disse que foi ator mirim em Power Rangers e por esse trabalho ele tinha muito dinheiro. Mas a polícia não engoliu essa aí e apertou o depoimento dele. No fim, ele confessou que roubou um traficante e usou o dinheiro para comprar o iate. O plano dele seria vender o iate depois de um tempo, né, lavando o dinheiro do roubo. A polícia liberou o Skyler, mas continuou focado em pescar mais confissões. Jennifer, a tabeliã e o amigo do casal contaram basicamente a mesma história, com poucas diferenças. Mais dias se passaram sem pistas, a polícia apelou para a mídia e divulgou as fotos do Tom, da Jack e do carro que eles usaram para ir embora. Foram dias de pura aflição, até que uma ligação do México indicava uma pista. Now our focus is on locating them and also the vehicle that they own, this 1998 Honda CR-V with an Arizona license plate. O carro divulgado pela polícia estava parado numa rua. As polícias do México e dos Estados Unidos foram para lá e descobriram que o proprietário do carro não era o Tom, e sim o Skyler. Aí já era, o Skyler foi preso na mesma hora. Os policiais ainda não tinham provas concretas para prender o Skyler sobre o desaparecimento do Tom e da Jack, mas eles tinham aquela confissão de roubo e lavagem de dinheiro na manga lá, e foi isso que eles usaram para pegar logo o Skyler, para segurar o Skyler. Bom, a polícia conseguiu também um mandato para vasculhar a casa do Skyler, encontrou câmeras e notebooks do Tom e da Jack, e a polícia achou muito estranho. Esses não são o tipo de objetos que são esquecidos ou deixados para trás. Bom, logo que o Skyler foi preso, a imprensa foi em cima da Jennifer e ela posava de inocente na TV, dizendo que ela e o marido estavam preocupados também com o Tom e a Jack, né? Mas a polícia sabia que de alguma forma tudo isso era fachada. Então o que eles fizeram? Eles resolveram voltar no elo mais fraco. Eles chamaram de novo a tabeliã e o amigo do casal, os dois que estiveram lá naquele passeio de teste. No começo eles continuaram contando a mesma história, mas a polícia sabe fechar um cerco, né? E os dois acabaram entregando a verdade. A tabeliã Kathleen confessou que ela nunca esteve no barco. A verdade é que o Skyler e a Jennifer pagaram ela para falsificar os documentos da compra e colocar a data que eles mandaram. Na verdade, ela nunca tinha nem visto o Tom e a Jack. Já um amigo deles, depois que soube que a tabeliã tinha entregado o jogo, ele resolveu falar também, mas não antes de ter algumas garantias. Ele pediu um acordo, né, para reduzir a pena dele se ele contasse a verdade, e a polícia deu. Ele contou que não era amigo do casal. Na verdade, o Skyler chegou até ele dizendo que era um assassino profissional e ele tinha um contrato para matar um casal do mal. Nisso, o Skyler convidou ele para ajudar nesse assassinato em troca de $1 milhão. Ele topou, e não foi só ele. A Skyler também contratou um outro cara grandalhão e os três executaram o serviço. Bom, a partir daí, os detalhes de como o crime aconteceu e o que rolou de fato com Tom e a Jack explodiram na cabeça de todo mundo. Lembra que lá no começo desse vídeo eu contei pra vocês que o Tom era ex-agente de condicional? Ele era acostumado a vigiar bandidos, né? Falei pra vocês, pois é. Naquele fatídico dia 15 de novembro de 2004, o passeio de teste despertou a desconfiança do Tom. Ele achou muito estranho 3 caras aparecerem lá pra sair com o barco, né? Sendo que quem negociou era um casal. Nisso ele tentou desmarcar com o Skyler, mas o Skyler foi mais esperto. Ele ligou rapidinho pra Jennifer e logo ela apareceu lá com o barrigão de grávida dela e a filhinha deles. Lembra que a Jack era toda afetuosa com crianças? Falei pra vocês. Pois é, vendo aquele bebê, ela se derreteu, segurou a criança, brincou com ela. O Tom viu a esposa dele tão feliz e tranquila que ele cedeu. O passeio ia acontecer.
Afinal, tinha até uma criança ali, o que poderia dar errado, né? Mas foi só ele concordar em fazer o passeio que a Jennifer falou que ia ficar em terra com a filha dela, né? Dizendo que não ia dar porque a bebezinha estava irritada, mas eles se encontrariam de novo quando voltasse. Tom e Jack não queriam passar pelo constrangimento de negar de novo o passeio de teste, já que eles tinham acabado de concordar em fazer. Mas era a presença da bebê que tinha convencido eles que tudo parecia bem, né? Esse bebê foi a chave que permitiu que um crime bizarro e absolutamente cruel desse certo. A mãe e a bebê ficaram na marina, enquanto Jack e Tom navegaram sozinhos com os 3 bandidos. Mar adentro, o ataque veio como uma onda traiçoeira. O Skyler e o grandalhão levaram Tom para o quarto no piso inferior do iate, e os sons de luta ecoaram até o convés. O amigo do Skyler imobilizou a Jack. Quando os caras subiram sem o Tom, era o sinal de levar a Jack lá para baixo. Levaram ela para junto do Tom e ela implorou para eles: por que vocês estão fazendo isso? Eu acabei de conhecer sua esposa, segurei seu bebê. Nós só queremos voltar para ver nossos filhos e nosso neto. Tom e Jack já estavam algemados e eles também tiveram a boca e os olhos amarrados para que eles não vissem para onde iam e nem conseguissem gritar por socorro. As vítimas estavam fora de ação, então o Skyler assumiu o leme e pilotou para o abismo. O Skyler só parou quando chegou num ponto que o mar teria 1000 metros de profundidade. Aí, sozinhos, Tom apertou a mão da Jack e prometeu que tudo acabaria bem e que eles ficariam juntos, não importa o que aconteça. Bom, o iate já tinha se afastado o suficiente da costa, né? Quando Tom e Jack foram arrastados de volta para o convés. Lá, o Skyler e os 2 capangas obrigaram o casal a assinar os papéis de transferência do iate, né? E ainda documentos que davam ao Skyler o acesso total às contas bancárias deles. Nessa hora, o Jack assinou o sobrenome dele errado. Faltou a letra S no final. Isso foi de propósito, com uma pista silenciosa de que ela foi coagida a fazer isso. Então, o amigo do Skyler confessou para a polícia que ele mesmo trouxe a âncora do iate para finalizar o plano. Eles algemaram o Tom e a Jack de costas um para o outro. A Jack implorou mais uma vez pela vida deles e pediu para que deixassem eles irem para ficar com os filhos e o neto. Já o Tom tentou reagir. Por um momento ele conseguiu chutar o Skyler bem forte, mas logo ele foi dominado de novo. A âncora chegou e ele tinha uma corrente enorme, pesada pra caramba. Numa ponta da corrente, a própria âncora, né? E na outra ponta, eles amarraram Tom e a Jack. Os capangas lançaram a âncora no mar, e o som dela era a sinfonia da morte. A âncora mergulhou violentamente e a corrente começou a seguir para as profundezas do oceano, né? Serpenteando para fora do iate. Foram segundos intermináveis para o Tom e para Jack, que assistiram aquilo tudo sabendo o que viria pela frente, bem quando a corrente puxasse eles para o mesmo caminho, né? No desespero, Tom tentou se agarrar, os músculos das pernas tentando de todas as formas fazer com que ele e a Jack ficassem no convés, mas não adiantou lutar. O peso da âncora arrastou os dois sem nenhuma dificuldade. Tom e Jack caíram na água, conscientes, com os olhos vendados, mãos unidas, afundando no vazio gelado, o ar escapando em bolhas desesperadas. O plano do Skyler tinha dado certo, e como qualquer vilão sádico, ele gritou "Uhul!" quando os dois foram puxados para o fundo do mar. Ele correu para a borda do iate para ver os últimos detalhes, rindo como uma criança perversa, né? Observando até as últimas bolhas sumirem. Depois da execução, eles voltaram à marina, como se o oceano tivesse engolido só memórias. E a Jennifer nessa história? Bom, ela foi cúmplice desde o início. E mais, essa ideia perversa partiu dela. Matar para roubar mais. Ela usou o bebê como isca para acalmar Jack e o Tom naquele dia. Mas durante todo o crime, o Skyler ligava para ela para atualizar sobre o que estava acontecendo e pedindo as próximas instruções dela. Na casa, a filmadora do Tom e da Jack também revelou mais detalhes sinistros. No começo, a gravação era da Jack, emocionada, se despedindo do iate. Mais feliz porque tinham achado bons compradores para ele e que logo eles iriam conhecer o netinho deles. A gravação foi interrompida por uma nova. Skyler e Jennifer com a filha de 1 ano comemorando o dia de ação de graças, simplesmente 12 dias depois deles terem assassinado Tom e Jack. Eles simplesmente gravaram por cima daquela fita, sem remorso, como se apagassem vidas inteiras, com um clique. Bom, o julgamento veio como justiça tardia. O amigo que participou e denunciou o crime pegou 20 anos de prisão. A Jennifer pegou prisão perpétua, sem condicional. Skyler e o capanga grandão pegaram pena de morte. Mas e os corpos da Jack e do Tom? Eles ficaram eternamente perdidos no abismo, para sempre, num túmulo sem lápide, sem a despedida da família, sem nunca conhecer o netinho que eles tanto queriam. Mas o eco permanece. Como que uma criança inocente, um símbolo de pureza, pode ser usada como isca para tamanha crueldade? Espero que vocês tenham curtido esse vídeo, já estou lendo os comentários de vocês, quero dicas também para os próximos vídeos aqui dentro desse canal. E a inscrição de vocês pra gente é o mais importante nesse canal que está começando ainda, mas é
tão bom saber que vocês estão participando. É tão gostoso ver o que tá acontecendo aqui, ver que vocês estão curtindo, estão comentando. Vocês não têm noção como pra gente esse bebê tá sendo o xodó da gente. Obrigado por isso, obrigado por estarem participando. Espero vocês no próximo vídeo. Até a próxima. Fui!